Olá, gente, vamos revisar o nosso conteúdo inicial, né, de 2020, aquele que a gente viu bem lá no início, classificação dos seres vivos, também chamado de taxonomia. Inicialmente, né, para conhecer os seres vivos, nós devemos saber as suas principais características. E a principal característica para ser um ser vivo é que ele deve ser constituído por célula, porque célula é a unidade básica da vida e que todo ser vivo deve ser constituído por célula. E que todos os seres vivos devem se nutrir, obter energia. E as duas formas de obter energia é ele ser autotrófico, produzindo o seu próprio alimento, através da fotossíntese ou da quimiossíntese, como plantas, algas, bactérias autotróficas, e heterotrófico é quando ele não produz o seu próprio alimento, como no caso dos animais, né? E aí ele já obtém esse alimento pronto, ok? E nós temos que os seres eles devem responder a estímulos do meio, é uma forma dele ser considerado ser vivo é quando ele responde a estímulos do meio, quando ele se reproduz e quando ele evolui, nasce, cresce, se desenvolve e morre. Todo ser vivo também ele deve ser classificado quanto ao seu número de células. Ou ele deve ser unicelular, contendo uma única célula, como as bactérias, os protozoários, algumas algas e alguns fungos. Como ele também deve ser pluricelular, ok? Possuir várias células, como os demais seres, plantas, animais, alguns fungos e algumas algas. Os seres vivos eles também devem ser classificados quando a presença ou não de um núcleo, de um material genético, né? E aí nós temos os seres que têm o seu material genético, né? Mas não está envolvido por uma membrana nuclear, então eles são considerados não terem núcleo verdadeiro. Então, eles são chamados de procariontes ou células procariontes, onde eu tenho somente as bactérias. E aí eu tenho os eucariontes, que são os seres que têm núcleo verdadeiro, tá? E que eu vou ter todos os outros seres, fora as bactérias, como plantas, animais, fungos, protozoários, algas, ok? E eles vão ter o seu núcleo verdadeiro, ok? E aí nós temos como dar nome aos seres vivos. Como é que eu vou dar nome aos seres vivos? Carl von Linné, que é pai da taxonomia, no seu livro Sistema Naturae, ele diz que todos os seres vivos têm o seu nome popular e o seu nome científico. O nome científico de cada espécie é derivado do latim e é dotada de duas palavras, que a gente diz nomenclatura binominal. Essas duas palavras, certo? Elas são representadas por categorias que a gente chama de gênero e espécie. O gênero é a primeira palavra, né? Se refere ao gênero, ok? Como está mostrando aqui na figura, a primeira palavra se refere ao gênero e a segunda palavra se refere à espécie. O gênero é com inicial maiúscula, tá? Que se escreve, e a espécie é todo minúsculo, ok? E aí a gente tem que a gente pode escrever essa palavra deixando ela em itálico, sublinhado ou negrito, ok? Então é bem fácil. Essa palavra ela é derivada do latim, ela é contida de duas palavras, a primeira se refere ao gênero, a segunda se refere à espécie. O gênero ela se escreve com inicial maiúscula e a espécie ela é toda minúscula, tá bom? E aí eu tenho exemplos, por exemplo, batata inglesa, Solanum tuberosum, cachorro, canis familiares, espécie humana, Homo sapiens, gato, Felis catus, girafa Carmila pallidus, milho, zemeis, mandioca, Feretina havaiana, ok? Outro detalhe também, pessoal, é que os seres vivos são agrupados em categorias e são 7 categorias.
Essas 7 categorias da menor para a maior são espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. E que a gente tem os reinos, que são 5 reinos, certo? E que esses reinos, eles são agrupados de acordo com as características dos seres. O primeiro reino é o reino chamado Monera, que é o que agrupa todas as bactérias. O segundo é o protista, dos protozoários e algas. O terceiro é o fungi, dos fungos. O quarto é o plânter, dos vegetais. E o quinto é o animalia, dos animais, tá bom? E que cada reino agrupa suas características. Bactéria unicelular, procarionte, algumas autotróficas, maioria heterotrófica. Protozoário é unicelular, eucarionte, certo? E heterotrófico. Alga é uni e pluricelular, eucarionte e autotrófico. Fungi é unipluricelular, eucarionte e heterotrófico. Planta é pluricelular, eucarionte e autotrófico. E o animalia é pluricelular, eucarionte e heterotrófico. São as principais características dos 5 reinos, tá bom? Logo aqui em seguida trata essas categorias bem direitinho, ok? E aí, galera, qualquer duvidazinha, entre em contato com a Tia V, que a gente realizando as leituras necessárias para o melhor entendimento possível de vocês. Um forte abraço.